Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Pensamentos Livres. Este é um programa de conversa, reflexão, debate, partilha de ideias. Neste novo canal de televisão, Bairro de Benfica ON, nas redes sociais da Junta de Freguesia de Benfica. Semanalmente vamos estar aqui consigo para uma conversa de cerca de 30 minutos sobre muitas coisas. A atualidade, as preocupações com que nos deparamos no dia-a-dia, na sociedade, no mundo, na freguesia. Conto neste programa com um painel de luxo, fregueses de Benfica, mas sobretudo gente que nos vai ajudar a refletir e a ter um olhar livre, pensamentos livres sobre o que nos rodeia. Assim, connosco vamos ter ao longo destas próximas semanas o professor Manuel Esperança, diretor do Agrupamento de Escolas de Benfica, a professora Cristina Sério, diretora do Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos, também aqui em Benfica. O pastor António Gonçalves, responsável da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal de Benfica, e a doutora Teresa Damásio, administradora do Grupo Ensinos e empenhada na política. O tema deste primeiro programa tem a ver precisamente com esta nossa presença aqui nas redes sociais. Redes digitais. Presos na rede, livres na rede. As redes sociais não são hoje uma novidade. Há muitos anos que coabitamos com elas, no digital, mas a rede social é algo que faz parte da vida em sociedade. Se antigamente se utilizavam os tanques de lavar a roupa, e aí era lugar de encontro, mas sobretudo de partilha de informação, as redes sociais hoje no digital tem uma amplitude maior naquilo que se diz, no que se escreve, no que se faz. Mas muitas vezes as redes sociais ocupam o lugar da conversa na família, da atenção na escola, da distração no trabalho, e poderíamos até encontrar muitas outras situações em que elas se sobrepõem. Mas as redes também trazem benefícios e testemunho pessoalmente que neste tempo de confinamento as redes sociais foram importantes para manter as pessoas ligadas a uma comunidade, a sentirem-se parte de um grupo. Olhando para a realidade da comunidade paroquial, temos feito a experiência de uma comunidade que se alargou porque as redes levam-nos mais longe e a mensagem que queremos transmitir chega onde até não pensaríamos ser possível. Mas pergunto, boa tarde, pastor António Gonçalves, boa tarde a todos os intervenientes neste nosso painel, bem-vindos a esta aventura em que nos encontramos. Pastor António Gonçalves, as redes sociais podem ser lugar de encontro, mas também de desencontros. Como é que vê esta questão? Boa tarde a todos os que nos assistem. É uma questão bastante pertinente, não é? Porque a questão dos encontros nas redes sociais têm sido experimentadas de uma forma, penso que há exaustão neste tempo de confinamento, não é? Por exemplo, enquanto pastor de uma comunidade com cerca de 400 membros, seria impossível manter um contacto com eles direto, quase direto e permanente se nós não tivéssemos as redes sociais. Então, as redes sociais acabam por ser um fator extremamente importante. Nós acabamos por estar em casa das pessoas quase diariamente, elas podem estar na nossa casa e este é o aspecto que eu acho positivo e importante das redes sociais. O aspecto negativo, como em todas as coisas, há sempre um lado bom e um lado mau. O aspecto negativo é o uso das redes sociais para se entrar em temas, em discussões que acabam por não aproveitar e às vezes até, daquilo que eu vou percebendo, até com algum distrato de algumas pessoas que acabam por não ter a lisura que deviam ter quando estão na comunicação. Penso que o tema que nós temos, que é presos na rede, livres na rede, reflete muito bem aquilo que, de facto, as redes representam para nós. Eu devo dizer que até há bem pouco tempo atrás eu era um pouco reativo às redes sociais. Talvez por causa da minha idade, já não sou jovem, mas não via as redes com bons olhos, porque também cada vez que entrava percebia que havia alguma coisa ali que era mais fator de criar polémica do que de aglutinar. E felizmente, entenda-se o contexto, não é? Esta situação
veio a estimular o uso do aspecto mais positivo das redes sociais. E, nesse aspecto, eu penso que as redes acabam por ser um fator de muita proximidade. Eu vejo quando eu gravo os meus programas e tenho pedido a algumas pessoas da comunidade, nos dias em que eu partilho, para poderem pôr uma ou outra mensagem, e o feedback que tenho das pessoas é como se estivéssemos reunidos no nosso espaço juntos e as pessoas ficam muito, muito felizes. Então penso que as redes têm estas duas vertentes muito importantes. Elas aproximam-nos quando nós tiramos o melhor proveito delas e podem nos afastar quando nós não sabemos usá-las da forma mais conveniente e colisua a educação. Deixa-me só perguntar, não perguntei aos intervenientes, mas vou ter tempo para isso, estão também presentes nas redes, também têm esta participação na rede social? O pastor António, já percebi que através da Igreja, também da Assembleia de Deus, também está, mas pessoalmente também está presente? Também estou presente, não é? Eu estou presente, eu tenho uma página no Facebook, particularmente, onde eu dia sim, dia não, vou postando uma pequena comunicação, não é? Era uma página que eu usava essencialmente quando eu me deslocava à África. Quando eu vou à África todos os anos, nós temos um projeto na Guiné, uma escola onde temos cerca de 600 crianças, no sul da Guiné, e quando eu ia, eu usava a rede para passar imagens, falar da viagem, do que estava a acontecer, e até havia pessoas que brincavam comigo e diziam que eu só usava a rede quando estava em África, não é? Neste momento não, estou a usar a rede quase dia sim, dia não, postando alguma coisa que acho que é uma forma interessante. Professora Cristina Sério, está nas redes sociais? Também estou. Nas redes sociais não sou muito assídua, mas tenho Facebook, tenho Instagram, mantenho mais ou menos atualizada e também muito porque eu acho que as redes sociais são muito importantes quando há afastamento das pessoas e o único meio de comunicação é através das redes sociais. E eu, como tenho família que vive no estrangeiro, é uma forma de nos mantermos todos em contacto, uma forma mais simples. Né? Imagino que na escola se depare com a presença destas redes, através dos alunos, sobretudo. Sente que as redes ajudam na educação ou, pelo contrário, dificultam a vida dos professores? Eu acho que neste momento que estamos a viver agora, tem ajudado bastante. Tem sido uma experiência nova para todos. No dia-a-dia da escola, posso dizer, no dia-a-dia da escola até o dia 13 de março, tudo era muito diferente. Portanto, as redes sociais, pelo nome, o social era exatamente o contrário do que acontecia. Portanto, deixou de haver essa socialização. Portanto, as redes sociais vieram eliminar um bocado aquele contacto social que existe entre os alunos. Portanto, nós assistimos, e o professor Manuel Esperança terá essa experiência com certeza também, que é assim, o que é mais assustador para nós é vermos nos intervalos os miúdos não conversam uns com os outros. Eu consigo ver um grupo de alunos sentados uns ao lado dos outros, todos agarrados ao telemóvel e não comunicam uns com os outros. Portanto, isso cria... para além desta situação, há outra que eu acho que também tem a ver que é uma desvantagem, que tem a ver com a adição às redes sociais. E também acontece na escola essas situações. Portanto, haver alunos... a realidade que eu tenho na minha escola é muito reduzida essa situação, mas acontece alunos que quase que só querem estar em casa porque estão completamente viciados em jogos e em postar imagens, fotos, e vivem muito isso e afastam-se um bocado da realidade da escola. E também a rede social como geradora de conflitos. Porque, portanto, em termos de escola, as relações de amizade, as relações de namoro, também por vezes a rede social cria muitas questões de conflito. Complexas, sim. Não é? Porque é tudo muito fácil, não é? É muito fácil passar ali a informação e até a própria interpretação, às vezes, da informação não é a mais correta e ali é uma fonte de conflitos. Chega-se um pouco àquilo que hoje em dia se fala do ciberbullying, não é? Tanto o bullying digital ou o bullying nas redes. Exatamente.
Professor Manuel Esperança, não sei se é um utilizador das redes sociais, mas deduzo que se tenha deparado com o poder das redes hoje em dia. Na sua longa experiência de professor na Escola José Gomes Ferreira, confrontou-se com uma realidade do antes das redes e da atualidade. Sente diferença naquilo que é um ambiente escolar? As redes podem interferir ou interferiram de alguma forma no ambiente escolar? Boa tarde a todos. É um prazer estar a falar com este painel. Portanto, cumprimentos a todos. Cumprimento também os fregueses de Benfica e tudo aquilo que os intervenientes já disseram. Concordo com a parte boa e com a parte má. Respondendo, em primeiro lugar, àquilo que me perguntou o Sr. Padre Nuno, quando me disse se eu estou nas redes sociais. Não estou nas redes sociais. Eu sou já velhote, já sou cota. Não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho... A única rede social que se pode assim dizer, que utilizo assim, de uma forma mais arrojada, será o WhatsApp, está bem? Portanto, não é aquilo que eu utilizo. Mas continuo a dizer que, como tudo, há coisas positivas, há coisas negativas nas redes sociais. Penso que há aqui um momento que foi muito importante para a vida das escolas. Infelizmente, nós tivemos que recorrer a elas para podermos contactar com os nossos miúdos, com os nossos alunos. Sem elas, portanto, sem as redes sociais, nós não conseguiríamos de maneira nenhuma estabelecer essa ligação, que é extremamente importante para eles saberem que não estão sozinhos, que estão connosco. Por outro lado, quando o Sr. Padre Nuno faz a pergunta, e já são muitos anos, que são, no fundo, foram 30 e tais, foram 44 anos de serviço como professor e muitos anos como responsável por escola, sinto que há uma diferença e um crescer de ano para ano. E eu costumo dizer, em ar de brincadeira, que os telemóveis, esses bicharocos, fazem muito mal nas escolas. Tá? E eu, quando digo que fazem muito mal nas escolas, é o perturbar o normal funcionamento das aulas, o que me leva a mim, como diretor do agrupamento, a fazer com que eles, nas salas de aula, não o podem ter ligado, costumo dizer, claro. Pais dentro da mochila, para evitar de estar a ver passar as mensagens quando colocam o telemóvel sobre a mesa, mas também não deixo de dizer que o telemóvel é extremamente importante para ser utilizado numa sala de aula quando o professor assim o entende que o deve utilizar. Considero que aquilo que a doutora Cristina disse há pouco, no intervalo, aquela necessidade de agarrar o telemóvel, de não falarem uns com os outros, de estarem ali, eles estarão a falar com alguém, uns com os outros, mas não daquela forma como nós todos fomos habituados a falar cara a cara e dizer as coisas pessoalmente. Penso que é um campo também muito bom para quem é tímido. Porquê? Porque não dá a cara e pode ter alguma liberdade de poder falar sobre as coisas sem se estar a expor. Mas considero que, por vezes, também é mal utilizada, como tudo aquilo que nós temos no nosso dia-a-dia, mal utilizada, e que, por vezes, cria situações um pouco desagradáveis, principalmente para quem não tem valores, e para quem não sabe respeitar aquela possibilidade que tem de podermos livremente de comunicar uns com os outros, estejamos à distância que estivermos para podermos comunicar. Portanto, tem aspectos positivos, atendendo ao período que estamos a viver. Eu, neste momento, considero que tem aspectos mais positivos do que negativos.
Doutora Teresa Damasio é também uma mulher ligada à política, andei a investigar. Já não sou. Já não é? Já não é? Mais ou menos, já estou em stand-by. Muito bem. Mas hoje em dia vamos vendo que as redes sociais têm um poder muito grande de manipulação e há casos provados dessa manipulação, até mesmo com objetivos políticos. Vimos isto também a nível internacional. Podem, de alguma forma, as redes sociais pôr em causa o sentido da democracia? Eu queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas aos nossos fregueses e permita-me que saúde aqui o professor Esperança, que fui aluna da Escola de Secundária de Benfica há muitos anos. Um encontro interessante. Secundário e é de facto uma honra estar aqui com ele. Ele é um diretor brilhante e é uma personalidade no nosso país na área da educação e é para mim uma honra poder estar aqui. Sim, eu acho que as redes sociais, efetivamente, eu sou uma utilizadora assídua das redes sociais, eu hoje estou inteiramente ligada à educação, em projetos educativos que vão desde a creche ao ensino superior e, portanto, concordo com tudo o que foi dito aqui, tanto pela professora como pelo professor Esperança, e isso preocupa-me muito, efetivamente. Mas do ponto de vista político, as redes sociais podem, e nós temos tido muitos exemplos, efetivamente, ter efeitos muito nocivos com uma fake news que, através de um simples post, com poucos caracteres, numa questão de minutos, dá a volta ao mundo. E como nós consideramos como verdadeiro tudo aquilo que vem nas redes sociais, nós automaticamente, cognitivamente, consideramos aquilo como válido. E isso é efetivamente muito perigoso, e daí a necessidade imperiosa da educação e dos educadores e do combate feroz que os professores fazem nas salas de aulas de educar e de formar, porque considero também que as redes sociais têm um papel muito positivo. Atenção, as redes sociais, quando bem utilizadas, efetivamente congregam-nos, juntam-nos, enlaçam-nos, não nos separam, mas em termos políticos, efetivamente há exemplos e há provas, aliás, do poder nocivo das mesmas. Doutora Teresa Damasio, vamos percebendo que no ambiente político as redes são também muitas vezes um púlpito. Nas redes fazem-se anúncios, declarações políticas, manifestações. A pressão das redes leva por vezes a determinadas posturas e decisões. Estamos a assistir a uma nova forma de fazer política hoje em dia com as redes? Com certeza, naturalmente. Se repararmos, todos os políticos têm as suas páginas pessoais, profissionais e naturalmente que têm obrigatoriamente que estar presentes nas várias redes sociais que, como hoje sabemos, e isso cria, por exemplo, um problema na escola, há a geração do Facebook, há a geração do Twitter, há a geração do Instagram, e os meus filhos, por exemplo, têm redes sociais das quais eu nem sequer sou utilizadora e não conheço, não domino. E confesso que isso a mim por vezes me assusta, porque eu não estou lá dentro e portanto, eles têm que estar presentes para alcançarem todos os públicos. E uma coisa que nos deve preocupar muito é o desinteresse dos jovens pela política. E por isso as redes sociais, nesse aspecto, são muito importantes para conseguirmos contactar com os jovens nas suas determinadas redes. O Twitter, por exemplo, se repararmos, é uma rede que tem muita utilização por parte dos jovens e muitos comentários. Vejamos nós temos vários casos aqui em Portugal, que se formos ver perfis de muitos jovens no Twitter, merece muitos comentários. Portanto, naquilo que lhes interessa, eles imediatamente intervêm. E, portanto, naturalmente que um político tem que estar no mundo digital
Dou-lhe o meu caso concreto, eu tenho a minha página pessoal, depois tenho uma página profissional em várias redes sociais. E tem mesmo que ser assim, creio eu. Pastor António Gonçalves, há um conceito que se coloca nesta questão, que é a liberdade. Podem as redes dar-nos uma sensação ilusória de liberdade? Podem, porque há um desfazamento entre aquilo que nós podemos falar nas redes e a forma como as utilizamos e aquilo que realmente, falando do nosso país, a lei da liberdade religiosa funciona, não é? Nós sabemos que temos uma lei da liberdade religiosa que funciona em velocidades diferentes e com aplicações diferentes. Quando vamos para as redes, nós nas redes sentimos-nos livres, estamos à vontade para partilhar, para falar, o que depois, no que diz respeito a nível de facto dos direitos, percebemos que na prática isso não acontece, não é? E sentimos as dificuldades. Eu dou um exemplo muito, muito simples, não é? Que tem a ver com aquilo que estamos a viver atualmente, não é? Nós estamos a viver este tempo de confinamento, as igrejas estão fechadas até ao dia 31 deste mês, e nós vamos para as redes, podemos falar livremente, mas depois quando precisamos de fazer a ponte com os poderes decisivos sobre aquilo que podemos ou não podemos fazer ou como fazer, percebemos que há uma grande discriminação entre as minorias religiosas e não só as minorias, os grupos que, segundo os políticos, acham que têm menos influência ou que têm uma imagem que de alguma forma foi-se tornando negativa por influência também dos mídias, não é? Que são parciais na forma como dão as notícias. Então, as redes dão-nos essa falsa ideia de liberdade, onde nós achamos que podemos, mas depois no terreno, na prática, percebemos que as coisas não são assim tão naturais. Professora Cristina Sério, fomos assistindo neste tempo de confinamento a diversas iniciativas com o recurso à rede, para ocupar o tempo, para formar, para distrair, para entreter. Este mesmo projeto da Junta de Freguesia também nasce um pouco ainda neste contexto deste confinamento. Pensa que as redes precisam de uma educação? Eu acho que as pessoas precisam de perceber os perigos que advêm da utilização das redes. E eu acho que a nível, pronto, pelo que eu tenho como experiência no meu agrupamento, nós trabalhamos muito essa área dos perigos. Portanto, nós trabalhamos muito a segurança na internet, a comunicar em segurança. E eu acho que isto é um fator importante e que tem que ser muito trabalhado com as pessoas, porque as pessoas não têm noção. Portanto, quando se falava na questão da liberdade, eu tenho liberdade para ir ao Facebook e pôr fotografias, falar da minha vida. Agora, eu não tenho a noção do perigo que eu posso ter na minha vida por causa dessa exposição. E é isso que eu acho que é importante, tem de haver um trabalho e uma preocupação em partilhar as questões da segurança, do que é importante, como é importante a segurança. Por exemplo, eu tenho o exemplo agora do momento, temos que falar nisto, não é? Neste momento que nós estamos a viver, e a questão da utilização de plataformas digitais. Portanto, é uma questão que é assim, nós podemos usá-las, temos é que saber usá-las. Portanto, e isso tem sido um trabalho que tem sido feito. Portanto, estão constantemente a chegar à escola informações de como utilizar as plataformas digitais com segurança. Pronto, e passa muito por aí. É importante essa educação, é importante as pessoas preocuparem-se, assim como se preocupam em perceber, eu quero fazer uma página no Facebook, como é que eu tenho que fazer? Eu também tenho que me preocupar em dizer assim, então, e como é que eu posso usar esta página em segurança? Portanto, as pessoas têm que ter esse cuidado. Eu acho que é o fundamental. Professor Esperança, vou fazer uma pergunta provocadora. Ainda temos algum tempo, não será a última pergunta. Estará a nossa sociedade dependente das redes sociais? E a pergunta é esta: é possível viver sem elas? E pergunto a quem precisamente não está nas redes sociais, não é? Eu penso que
Grande parte das pessoas estão muito ligadas às redes sociais. Muitas delas não conseguem viver sem elas. Muitas delas, eu ouço às vezes, ou na rádio ou na televisão, que eu passo não sei quantas horas nas redes sociais. Quer dizer, isto para mim, continuo a dizer que já sou cota, acho isso absurdo, tá? Mas eu continuo a dizer que é preciso, que nós todos temos consciência que não podemos viver hoje em dia sem elas, tá? Elas têm que existir, nós temos que ter muito cuidado ou trabalhar com elas, e aquilo que a doutora Cristina Sério estava a dizer é verdade. Portanto, até mesmo os próprios professores, por vezes, no momento que hoje estão a atravessar, de se exporem de uma forma diferente, é uma classe que está habituada a expor-se perante os alunos, mas é num ambiente controlado. E neste momento, a questão de, num sistema de videoconferência com os alunos, ainda não estamos muito à vontade. Porquê? Porque cá está, por vezes, a má educação, entre aspas, de algumas pessoas que estão lá do outro lado, podem estar a utilizar a minha exposição com outros fins. Portanto, isto leva-nos a ter algum medo de encarar estas coisas. Mas continuo a dizer que nos nossos jovens é importante que as escolas tenham um papel muito importante, e eu partilho daquilo que fundamental. A Cristina Sério disse, de nós também com a Escola Segura temos ações com várias turmas, naquelas idades mais parvas, aqui desculpa o termo, mas que é preciso, e chamá-los a atenção para os perigos que aquilo tem. E quando há bocadinho a doutora Teresa dizia que a assusta também sentir que os filhos já utilizam outras redes que ela não sabe, não é? Eu penso que os pais, hoje em dia, deviam estar mais preocupados com o acompanhar os miúdos neste aspecto, porque todos nós sabemos que só a partir, eu não quero mentir, mas só a partir dos 12 anos de idade é que alguém pode criar uma rede ou estar inscrito numa rede social, uma coisa assim. E hoje em dia nós sabemos que miúdos muito mais novos, que a frequentar os 5º anos, os 6º anos, já têm os Facebooks e aquelas coisas, os Instagrams, onde às vezes a idade ainda não faz pensar como deve ser, por vezes acabam por ter determinadas atitudes que mais tarde não deixam de controlar e mais tarde sentem-se culpados por terem verdade por uma coisa que não foi bem cuidada. Mas continuo a dizer que agora, quando me aposentar, tenho a impressão que me vou atirar para as redes sociais. Está bem? Eu penso que há aqui uma questão que se calhar também poderá ser colocada no meio, que é uma questão também de formação cívica, de um certo civismo, não é? E do bom senso. E do bom senso também na utilização, na forma como se utiliza. E às vezes nós vamos assistindo a uma certa falta de regra, não é? Que estamos a questão que há pouco colocava sobre a questão da democracia. Eu sinto um bocadinho isto, que por vezes nós dizemos, estamos num país livre, posso dizer aquilo que quero, escrevo o que quero, mas muitas vezes corre-se este risco de escreve-se, mas tantas vezes se ofende. E aquilo que muitas vezes nós não dizemos diretamente, há pouco falava-se na timidez, de não ser capaz de falar abertamente à frente de alguém. Às vezes isso também pode ser um risco, que é o que eu não digo à frente, digo escondido, por trás de um ecrã, num teclado, e depois estou a falhar muito, no sentido que estou a ofender, estou a denegrir, estou a difamar, não é? Creio que é também um problema com o qual nós nos deparamos. E sempre, e por vezes com um nome que não é o dele, não é? E isso, por vezes, também traz aquilo que se dizia, que é mais fácil manchar a imagem de qualquer pessoa, de qualquer coisa, do que limpar, claro. Depois limpá-la, não é? E isto é perigoso, isto assusta na sociedade em que vivemos.
Claro. Essa foi a razão pela qual eu sempre fui avesso à rede social, porque ia percebendo que havia muita coisa negativa e eu não me queria... Mas pronto, é como um medicamento, não é? Um medicamento tomado convenientemente faz bem à saúde. Se for mal usado, pode provocar a morte. Mas é uma coisa muitíssimo interessante. Agora, durante o período do confinamento nas aulas online, aquilo que se verificou foi um conjunto de regras digitais e de comportamentos que as pessoas passaram a ter que ter. É muitíssimo interessante na pontualidade das aulas. Foi muito importante também, criaram-se novas regras do ponto de vista da educação digital e das competências sociais que as pessoas demonstram em reuniões e nas aulas online, que muitas vezes em sala de aula até passam despercebidos determinados tipos de comportamentos. E online não. E acho que isso é muito, muito positivo. E essa é uma das grandes mais-valias que eu diria que se pode retirar, porque todos os alunos aparecem, portanto, têm que mostrar o rosto, têm que cumprimentar o professor, têm o seu bloco de notas e, portanto, vão mandando os trabalhos e estão todos a mandar. Portanto, acho que isso é também muitíssimo positivo. É uma coisa muito positiva. Muito bem, estamos assim a chegar ao fim do nosso programa. Quero agradecer desde já a vossa disponibilidade e presença neste primeiro Pensamentos Livres. Aqui vamos estar semanalmente, na próxima semana traremos um novo tema para conversarmos, para discutirmos, para debatermos, para refletirmos. É esse o objetivo também, fazendo assim da rede social um lugar também construtivo. E creio que esta é uma oportunidade disso mesmo, de estarmos em comunidade e de estarmos presentes junto desta nossa comunidade, que é a Freguesia de Benfica. Fica assim este meu agradecimento, saudação, desejo-vos um ótimo fim de semana e àqueles que nos estão a acompanhar, para a semana cá estaremos. Boa tarde, então até para a semana, se Deus quiser. Obrigado. Boa tarde. Até para a semana. Até para a semana.